Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre dieta integral, né? Nós vamos aí fazer uma orientação de alta, como que o paciente deve administrar essa dieta em casa, tá? Estamos aí no mês de Julho Verde, né? Então, referente aos cânceres de cabeça e pescoço, nós sabemos da necessidade, em muitos casos, da terapia integral, tá? Então, eu venho aqui para tentar simplificar e ajudar esse manejo em casa, tá? Lá no hospital onde eu trabalhava, nós tínhamos um formulário com todas as orientações escritas e nós também orientávamos a família a ter um caderninho em casa com tudo anotado, como se fosse um diário, sabe? Uma rotina diária, como que foi o dia, para a gente conseguir avaliar quantas calorias esse paciente recebeu, né? Quais doses que ele conseguiu tolerar, foram feitas todas ou uma somente, enfim. É como se fosse um diário para a gente entender um pouco essa rotina do paciente, tá? Então, a partir do momento que o paciente tem a indicação da sonda, como que é feito? A equipe de enfermagem pode passar essa sonda manualmente, então vem com a sonda, passa ali no nariz, essa sonda pode ser locada ali no estômago ou no comecinho do intestino. A equipe de enfermagem vai direcionar para o raio-x para ver se essa sonda está bem locada. Essa sonda estando bem locada, ok, já podemos iniciar aí a terapia de acordo com a orientação da nutricionista, tá? Como que é feita essa orientação? Como que é feita as doses, as quantidades? Então, a nutricionista vai lá que te acompanha, ela faz um cálculo para ver qual que é a necessidade, tá? Então, você é uma pessoa que está muito emagrecida, está desnutrida, ou você está no seu peso normal, está eutrófico, ou então você está um pouco acima do peso. Então, a gente vê o estado nutricional desse paciente, e aí a gente faz um cálculo baseado nesse estado nutricional e na proposta terapêutica. Esse paciente vai precisar de uma radioterapia, de uma quimioterapia, de uma cirurgia. Então, a gente faz esse cálculo baseado nesses dados, tá? E isso é individualizado. Então, às vezes uma pessoa, uma mulher, uma menina um pouco menor, não vai ter um volume tão grande quanto um homem maior, mais forte. As necessidades são diferentes, tá? Eu falo isso porque às vezes eu via muitos pacientes comparando. Mas o meu volume é 100, mas o meu é 200. Gente, isso foi calculado conforme o seu estado nutricional e as suas necessidades, tá? Qualquer dúvida, direciona para a nutricionista que te acompanha. Então, vamos lá. Lá no hospital, então, eu dava o formulário, uma orientação. Tem algumas empresas, algumas marcas aí de dieta que também tem formulário, tem livrinho. E isso ajuda muito, né? Porque no momento da orientação são muitas informações, então às vezes pode surgir uma dúvida. Quando a gente tem tudo anotado, vai facilitando, tá? O que eu orientava? Deixar os materiais em um vasilhame ou então um potinho plástico. Um ambiente limpinho, fechado, que a gente só vai utilizar no momento da dieta, para não ter risco de contaminação, tá? Então, o que tem aqui? Pode ter um álcool em gel. Então, antes de começar, né, a preparo da dieta, eu higienizo minha mão, eu passo álcool em gel, né, já tá tudo limpinho, tudo higienizado, então passei lá meu álcool em gel. E aí, quais são os materiais que eu vou usar? Aqui eu tenho uma seringa, pode ser uma seringa de 20, de 40. Tem um frasco, tá? Graduado. E tem um equipo que é a mangueirinha. E a minha dieta. Minha nutricionista passou uma dieta líquida industrializada que já vem pronta, tá? Aqui tá tudo descrito. Como que é essa dieta? É uma dieta que tem mais caloria, menos caloria, tem mais proteína, menos proteína, tem fibras, não tem fibras. Então tá tudo descrito aqui, tá? Uma coisa importante, o que eu oriento os pacientes? Essa dieta é muito parecida com o leite. Entre aspas, né, gente? Por quê? Depois de aberta, eu tenho que deixar na geladeira. E aí ela tem validade de 24 horas. Enquanto está fechada, ela pode ficar no armário, na dispensa, sem problema. E qual que é o problema? Às vezes, na casa, tem vários cuidadores, né? Familiares, às vezes cuidadores. É uma casa mais rotativa. E aí as pessoas não lembram o horário que está aberto, tá? Então, o que eu sempre oriento? Vamos colocar lá, gente, coloca no próprio frasco. E abri essa dieta no dia 13 de julho, às 14 horas. Tá? Olha lá. Então, eu coloco a data e o horário que eu abri, tá? E aqui, eu fiz um caderninho com um passo a passo, tá? Então, no dia de hoje, lá, dia 3, por exemplo, igual eu coloquei. Quem que vai estar responsável? Hoje sou eu, a Giovana, que vou ficar com o meu familiar que está precisando da sonda. Então, tá. Qual que é o nome da dieta? Quantas dietas ele vai tomar por dia? A nutricionista de referência lá do meu hospital falou que são 5 doses. Tá bom. Qual que é o volume que ela me orientou? Ela me orientou 100 ml. Então, tá bom. Vamos lá. Aqui no frasquinho, ele é graduado, né, até 300 ml, tá? Para facilitar, o que eu falo? Marca aqui a quantidade que nós vamos ter que tomar. A nutricionista me orientou 100 ml, tá? Então, vão ser 5 vezes no dia de 100 ml. Isso é a nossa meta, é o nosso objetivo. Só que esse paciente, há dias não está conseguindo se alimentar. Não está recebendo pouco volume de comida. Tem ficado mais fadigado, cansado, às vezes fica enjoado. Então, não está tolerando muito alimento. Então, o que nós vamos fazer? Todo começo,
a gente vai colocar 50 ml. Então, eu vou colocar metade desse volume, tá? Eu vou fazer uma progressão gradativa. No primeiro dia, 50 ml. Então, lá, 5 doses de 50 ml por horário, tá? No segundo dia, eu aumento para 80. Então, eu aumentei 30 ml. Pouquinho, para o paciente ir tolerando aos poucos, tá? E aí, no terceiro dia, eu vou chegar na minha meta do 100. Combinado? Deu para entender? E aí, quais são esses horários, então, Giovana? Ó, geralmente, eu gosto de comparar com as refeições. Ah, então, eu costumo fazer meu café da manhã 8 horas. Então, o primeiro horário da dieta é 8 horas. É sempre de 3 em 3 horas. O segundo horário vai ser às 11, depois às 14, depois às 17 e, por fim, às 20, tá? Ah, tá bom. Então, eu vou começar às 8 horas da manhã. Quanto tempo vai demorar? O que a gente orienta? Então, tá bom. Vamos pensar lá. Colocamos aqui a dieta, os 100 ml. Vou pegar meu equipo. Aqui eu vou deixar essa roldana fechada. Então, essa bolinha aqui tem que estar para baixo, para fechar a mangueira. A minha dieta já tá aqui, tá? Por exemplo. Eu vou tirar o protetor e aí eu vou furar esse frasquinho, tá? Então, a dieta vai começar a cair aqui. Sempre é nesse copinho, que é aqui que eu vou conseguir ver o gotejamento, tá? O que eu oriento? Essa bolinha sempre tem que ficar para baixo. Se eu deixar ela solta, essa dieta vai escorrer, vai jorrar. Isso tudo vai cair no estômago do paciente como uma bomba, entre aspas, né? Vai ficar pesado, desconfortável, pode ter náusea, enjoo, pode ter vômito, tá? Porque por mais que seja uma dieta líquida, às vezes ela pode ser bem calórica, tá? E esse paciente não tá tolerando alimento, ele tá recebendo um volume muito pequeno, então ele pode passar mal, tá? Então, a gente sempre vai manter essa mangueirinha mais fechada, e aí a gente começa a ver o gotejamento. Isso tem que ser assim, ó. 1, 2, 3. Você vai contar lentamente. Você tem que ver que as gotinhas estão caindo de forma bem lenta, bem devagar. Se as gotinhas estiverem mais rápidas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, vai rápido, tá? Que aí pode ter ali um mal-estar. Uma vez que eu falei, nossa, tá bom, aqui tá caindo uma gotinha por segundo, ficou bacana, eu posso pegar a mesma caneta, pra facilitar a vida de todo mundo, e marcar aqui, ó. Tá vendo? Ah, então tá aqui, ó. A roldaninha, a bolinha, tem que ficar nessa marcação, que aí eu sei que esse paciente vai receber os 100 ml em 50 minutos. Bem devagar, o paciente vai estar sentado, tá? Não pode estar deitado, tem que estar com o tronco levantado, pode até estar na cama, mas coloca bastante almofada, tem que estar com o tronco elevado, tá bom? Então, vamos supor, esse paciente iniciou lá às 8 horas da manhã, e aí finalizou quase 9 horas, 8h50, tá? Fechei aqui a roldana, tiro, tá? Que aí depois eu vou lá fazer a higienização. E para que serve essa seringa? Depois que finaliza a dieta, o paciente, a gente tem que lavar essa sonda, tá? Então eu pego lá um copinho com água, encho 2 seringas de 20 ou de 40 ml e passo direto na sondinha que tá no nariz, tá? Para não ter risco de entupimento, para a dieta não ficar ressecada ali. Antes da dieta, eu também posso começar administrando água. Então eu posso fazer 1 ou 2 seringuinhas de água, tá? Passo a dieta vai cair ali em gotejamento lento por 50 minutos. Terminou, eu vou passar mais 2 seringuinhas de água, tá? Essa água não é para hidratação. É lógico que conta como hidratação, mas eu falo assim, essa pensa que é só para limpeza e higiene da sonda, pra gente conseguir manter essa sonda em bom estado, para não ter risco de entupimento, tá? A dieta acabou, minha nutricionista orientou lá mais 100 ml de água. Então eu vou, abro meu frasquinho, né? Um outro frasco, a gente pode ter 2 frascos, um para dieta e um para água, para hidratar, tá? Aí eu coloco aqui mais 100 ml de água. Fecho o frasquinho. Posso usar o mesmo equipo, tá? Coloco lá no equipo. Então, isso aqui tá pendurado. Às vezes pode pegar colocar um preguinho na vassoura ou então na parede. Tem que estar sempre mais alto que a cabeça, né? Gravitacional. E aí, essa água, ela não precisa correr tão devagar. Eu posso deixar ela mais solta, tá? E aí, a água, por exemplo, eu posso fazer ali a água em 10, 15 minutinhos, tá bom? E a não ser que o paciente queixe que está começando a ficar mais confortável, aí a gente pode fazer ela um pouquinho mais devagar. E isso nós vamos ajustando também com o acompanhamento da nutricionista, né? Então, o indicado pacientes em acompanhamento, né, de tumor de cabeça e pescoço, toda semana deve ter uma avaliação nutricional. Até porque a gente vai conferindo peso, o estado nutricional, sintomas, efeitos colaterais, e conforme tiver a tolerância do paciente, a gente pode aumentar essa dieta ou não, isso vai depender, podemos ajustar quantidade de água, podemos ver necessidade de mais proteína, então isso é muito individual, tá bom? Uma vez que a gente terminou lá a administração de água, como que eu vou fazer com os materiais, né? Eu vou lavar tudo em água corrente, com detergente, pouco detergente, depois eu passo uma água quente, né, para esterilizar, e aí eu deixo enxugar, né, enxugo, ou então posso deixar ali no escorredor, mas coisa rápida, de preferência tentar enxugar mesmo, mas o problema é dentro do frasco, né? E aí depois eu já guardo nesse vasilhão, tá bom? E aqui, o que mais eu coloquei de anotações? Esse caderninho aqui é muito importante,
porque vai auxiliar a nutricionista na avaliação, tá? Então, e os próprios familiares, né? Para saber, por que tá emagrecendo? Por que o intestino não tá funcionando? O que tá acontecendo? Então, aqui tem as doses, são 5 doses, o volume 100, os horários, 8 horas da manhã, 11, 14, 17 e 20. Nesse horário das 8, infundiu quanto de dieta? Infundiu só 80, porque ele começou a queixar de sensação de empachamento, aí a gente suspendeu. Então tá. Todos os horários, a gente precisa saber o volume de infusão, pra gente calcular quanto esse paciente recebeu de caloria e de proteína, tá? Então isso é muito importante. Recebeu água, depois de todas as dietas, fez água, a orientação realmente pode ser depois de todas as dietas, ou às vezes a nutricionista pode colocar 3 vezes ao dia, um volume maior. Então isso vai depender da rotina do paciente. Isso vai ser ajustado junto com o paciente, o seu familiar, o seu cuidador, tá? Teve administração de medicamento? Foi feita? Qual horário? Quem que fez? O paciente evacuou? Foi no banheiro? Fez xixi? Fez cocô? Teve outras queixas? Vomitou? Teve sensação de empachamento? Falou que estava muito cansado? Teve sensação de sudorese? Isso tudo é importante para a nutricionista conseguir avaliar e ajustar, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso, né? Eu vim aqui para tentar simplificar um pouco. Depois desse vídeo, vocês podem até me mandar mensagem, a gente pode fazer outro vídeo, se for o caso, para sanar algumas dúvidas, né? E é isso, estou aí à disposição, tá bom? Muito obrigada.